Oi, eu sou o Tássio e seja bem-vindo ao meu diário, o diário de um canceriano. O nome já diz, né, gente? Aqui você vai ouvir muitos dramas, reclamações, reflexões, papos aleatórios e muito mais. Embarque comigo nessa viagem e vamos nessa! Você já ouviu falar da nova série da Netflix chamada Griselda, que é estrelada pela Sofia Vergara, aquela atriz maravilhosa colombiana? Pois bem, gente, essa série tem dado o que falar e não sai da minha cabeça. Pra quem me acompanha no Instagram, Tássio Canceriano, eu venho falando dessa série porque é uma história que realmente mexeu comigo e me fez pesquisar muito sobre a verdadeira história da Griselda Blanco. Pra quem ainda não assistiu a série, essa série apresenta pra gente a história de Griselda Blanco, também conhecida como a madrinha da cocaína. Mas como toda série de ficção, algumas histórias são inventadas, aumentadas, ou até mesmo, gente, partes importantes, são retiradas para criar uma história harmônica que combine com esse formato de série. Mas qual é a verdadeira história de Griselda Blanco? O que a Netflix deixou de contar pra gente? Nesse episódio do Diário de um Canceriano, prepare-se para explorar os cantos mais obscuros e misteriosos da verdadeira história por trás do personagem Griselda Blanco. Griselda, a mulher que aterrorizou Miami nas décadas de 70 e 80, era muito mais do que uma vilã na tela. Ela era a verdadeira rainha do tráfico. Uma mulher implacável que comandava um império do crime com mãos de ferro. Como uma vez disse Pablo Escobar, o único homem que já me causou medo na vida foi uma mulher chamada Griselda Blanco. Mas o que levou Griselda a se tornar uma das criminosas mais temidas da história? Griselda Blanco Restrepo nasceu em 15 de fevereiro de 1943, na cidade de Cartagena, na Colômbia. Mas a sua história no mundo do crime começa nas ruas de Medellín. Griselda não vinha de uma família rica, tampouco bem estruturada. Ela vivia nas sombras da sociedade, lutando para sobreviver. Foi nesse cenário triste que, com apenas 11 anos de idade, ela cometeu seu primeiro ato brutal. Em 1954, em uma manhã como qualquer outra em Medellín, Griselda sequestrou um menino de apenas 10 anos de idade, que pertencia a uma família rica da cidade. O sequestro em si já era um ato terrível, mas o que tornou tudo ainda mais aterrorizante foi a reação dela quando a família se recusou a pagar o resgate. Com a determinação que a acompanhava ao longo de sua vida, Griselda não hesitou. Ela apertou o gatilho de sua arma e um tiro ecoou, atingindo a cabeça do inocente menino de apenas 10 anos de idade. E foi assim, com esse crime brutal, que começou a trajetória sangrenta de Griselda Blanco. Mas esse foi apenas o começo de uma jornada que a transformaria na mulher mais temida do mundo nas próximas décadas. Aos 13 anos, Griselda já estava totalmente submersa no mundo dos crimes. Foi nessa época que ela conheceu um contrabandista chamado Carlos Trujillo. Juntos, eles tiveram 3 filhos, Dixon, Uber e Osvaldo. O relacionamento entre Griselda e Carlos, que inicialmente parecia promissor, foi se tornando cada vez mais caótico e perigoso. Os conflitos entre o casal se intensificaram, até que Griselda orquestrou a morte de seu primeiro marido. Foi nessa época que Griselda ganhou o apelido sinistro de Viúva Negra.
Mas a história sombria não parou por aí. Os assassinatos que rodeavam a então Viúva Negra estavam apenas no começo. Após a morte de Carlos, Griselda se envolveu com outro homem, Alberto Bravo, que a introduziu no mundo do tráfico de drogas. Griselda, sedenta por poder e enxergando uma oportunidade única em um mercado ainda sem um líder supremo, decidiu explorar o mundo do crime nos Estados Unidos, mais precisamente em Miami. No entanto, ela não embarcou nessa jornada sozinha. Seu amante e parceiro do crime, Alberto Bravo, e seus 3 filhos estavam ao seu lado. Essa mudança não apenas marcaria uma nova fase na vida de Griselda, mas também transformaria a família Blanco em uma das dinastias mais temidas dos Estados Unidos. Determinada a alcançar o topo, Griselda e seu marido mergulharam de cabeça em uma série de crimes, desde o contrabando de tabaco até extorsão. No entanto, Griselda não se contentava com a vida nas sombras. Ela almejava ser uma força dominante, uma autoridade incontestável. Com uma visão ambiciosa e um instinto afiado para os negócios, Griselda sabia o que queria e o porquê estava lá. Logo, ela se voltou para o lucrativo mercado de cocaína, que estava em ascensão nos Estados Unidos. Determinada a conquistar o seu lugar nesse novo mundo, ela começou a construir a sua rede de tráfico de drogas, unindo os aliados de Medellín com as novas parcerias feitas em Miami. Um dos pilares fundamentais na construção do Império dos Blancos foi Jorge Ayala, que não só se tornou um dos principais assassinos de Griselda, mas também um dos seus mais leais aliados. O poder de persuasão de Griselda era verdadeiramente invejável. Ela possuía um dom raro de conquistar a devoção absoluta daqueles ao seu redor, fazendo com que eles estivessem dispostos a sacrificar tudo para proteger o seu império. Essa habilidade de influenciar e manipular as pessoas ao seu bel prazer foi uma das chaves essenciais para o sucesso de Griselda, a permitindo comandar o seu território com firmeza e determinação. Enquanto os rivais caíam diante dela e os aliados se curvavam à sua vontade, Griselda consolidava o seu domínio sobre Miami. Um dos aspectos mais marcantes de sua estratégia foi a formação de seu próprio exército de matadores, conhecidos como pistoleiros. Eles se tornaram famosos por cometer assassinatos brutais em motocicletas, espalhando terror pelas ruas de Miami. Griselda recrutou não apenas homens locais, mas também se aproveitou de uma oportunidade única que surgia na década de 1980. Nesse período, cerca de 135 mil cubanos imigraram para os Estados Unidos, em um evento conhecido como Êxodo de Mariel. Muitos desses imigrantes já estavam envolvidos em gangues criminosas, tráfico de drogas e assassinatos encomendados em Cuba. Griselda viu nesse grupo de forasteiros uma oportunidade de ouro. Ela os recrutou para trabalhar em seu império, transformando-os em seus pistoleiros. Esses homens se tornaram os executores de suas ordens mortais. Griselda enfrentava inúmeros desafios, desde a concorrência implacável até as traições dentro do seu próprio ciclo de confiança. Foi nessa época que Griselda começou a desconfiar de tudo e de todos. Uma briga terrível sobre o desaparecimento de milhões de dólares levou à execução de Alberto Bravo, o seu então marido e grande parceiro desde a época de Medellín. Ela não tolerava deslealdade e traição,
e acreditava que Alberto estava ameaçando seu domínio. O sangue derramado naquela noite selou seu destino. Assim, o que antes era só um apelido se tornou um título: a Viúva Negra. Griselda se casou novamente, dessa vez com um assaltante de bancos chamado Dario Sepúlveda, com quem teve seu quarto filho, Michael Corleone. Anos se passaram e Griselda já estava firmada como a madrinha da cocaína, venerada pelos seus aliados e temida pelos seus inimigos. No entanto, a ambição de Griselda não conhecia limites. Ela almejava mais poder, desejava dominar o mercado de Miami por completo. Mas ela sempre esbarrava em uma barreira que parecia intransponível. Ainda assim, Griselda não se deixava deter. Cada obstáculo para ela era apenas mais uma oportunidade para mostrar sua determinação e astúcia. Em um mundo dominado por homens chauvinistas, Griselda enfrentava uma batalha constante. Em um ambiente onde as mulheres eram frequentemente subestimadas e ignoradas, ela encontrou uma maneira não apenas de sobreviver, mas de prosperar. Griselda compreendia que para ganhar confiança e o respeito dos negociantes locais, era necessário agir nos bastidores, deixando que suas ordens fossem proferidas por um homem. Assim, em um ponto crucial de sua carreira, Griselda fez uma escolha intrigante. Ela permitiu que um homem assumisse a liderança de seus negócios, tornando-se uma figura discreta, mas onipresente. Esse homem era conhecido como o Fantasma, um enigma envolto em mistério que poucos ousavam questionar. Sua identidade real permanecia desconhecida, mas sua lealdade a Griselda era inabalável e sua eficácia no comando dos negócios era inegável. Essa estratégia, embora arriscada, revelou-se vital para a expansão de seu império. No entanto, mesmo cedendo aparentemente o controle, Griselda jamais abdicava da sua influência. Ela manipulava as sombras, empregando sua sagacidade e inteligência para conduzir os homens ao seu bel prazer. O fantasma era apenas mais uma peça em seu tabuleiro, uma peça que ela movia com maestria em sua busca implacável pelo poder absoluto. Enquanto Griselda alcançava o auge em seu poder, rumores sinistros começavam a ecoar pelos becos de Miami. Diziam que a madrinha da cocaína estava cada vez mais envolta em uma névoa de paranoias e drogas pesadas, sua mente deteriorando-se lentamente enquanto seu império se desfazia. Enquanto isso, nos bastidores, o então marido de Griselda, Dario, já prevendo o destino trágico que se aproximava, ousou desafiar a autoridade da madrinha da cocaína. Fugindo com o pequeno Michael Corleone para longe do alcance dela, consciente do risco que corria ao cruzar o caminho de Griselda, Dario estava determinado a proteger o seu filho a qualquer custo, porém sua coragem lhe custou caro. Em um desfecho trágico, Dario encontrou a morte nas ruas de Miami, às mãos dos pistoleiros de Griselda, enquanto seu filho Michael assistia impotente à cena horrorosa, marcada para sempre pela brutalidade do destino e pela crueldade implacável de sua própria mãe. A morte de Dario não foi apenas um evento isolado, mas sim um eco dos trágicos destinos de que aguardavam todos aqueles que se atreveram a desafiar Griselda Blanco. Como os outros ex-maridos dela, ele sucumbiu à mesma sina, honrando assim o título sinistro que ela carregava como a Viúva Negra.
Enquanto a sombra da justiça finalmente alcançava Griselda, as autoridades cercavam o cerco ao seu redor, prendendo-a em uma teia de crimes hediondos. Após anos de perseguição implacável, as autoridades finalmente conseguiram reunir provas suficientes para selar o destino da madrinha da cocaína. Griselda foi capturada em 1985 em uma operação conjunta entre a DEA e a polícia local. A queda da poderosa narcotraficante foi facilitada por um informante confidencial, Jorge Ayala, um de seus ex-assassinos de confiança, que decidiu cooperar com as autoridades em troca de imunidade. A traição de Ayala foi um golpe devastador para Griselda, que jamais imaginou que um de seus leais seguidores pudesse virar as costas para ela. Durante o julgamento, uma série de testemunhas apresentavam evidências esmagadoras contra Griselda, detalhando sua rede de tráfico de drogas e horrores que ela comandava nos bastidores. Seus advogados tentaram argumentar em sua defesa, mas diante da montanha de provas, a sua condenação era inevitável. No tribunal, Griselda enfrentou as famílias das vítimas de seus crimes, que clamavam por justiça e exigiam que ela pagasse pelos seus atos. Sua figura, uma vez imponente e temida, agora era reduzida à de uma criminosa envelhecida e desesperada. Após um julgamento longo e rigoroso, Griselda Blanco foi condenada a uma pena de prisão perpétua, encerrando assim seu reinado de terror sobre o submundo do crime. No entanto, mesmo atrás das grades, seu legado continuou a ecoar, enquanto o mundo observava para ver se a Viúva Negra seria finalmente derrotada ou se sua influência maligna persistiria. Após ser condenada à prisão perpétua, Griselda parecia destinada a passar o resto de seus dias atrás das grades. No entanto, sua saga ainda tinha capítulos surpreendentes reservados. Em 2004, depois de quase 2 décadas de reclusão, Griselda recebeu uma notícia chocante. Ela seria libertada da prisão. Sua liberdade foi resultado de uma reviravolta legal relacionada a erros processuais durante o seu julgamento original. Surgiram especulações de que jurados teriam sido subordinados durante o julgamento, levantando sérias dúvidas sobre a integridade do veredito. Essas acusações lançaram uma sombra sobre o caso de Griselda Blanco, alimentando especulações e debates sobre a legitimidade de sua condenação. Após a sua libertação, Griselda não voltou ao mundo do crime, mas a sua vida continuou sendo uma montanha russa de dramas. Ela tentou levar uma vida discreta em Miami, mas logo se viu envolvida em uma série de escândalos, incluindo acusações de lavagem de dinheiro e associação ao crime organizado. No entanto, a história de Griselda Blanco teve um desfecho inesperado. Em 3 de setembro de 2012, aos 69 anos de idade, Griselda Blanco foi assassinada a tiros em Medellín, na Colômbia. Os detalhes do assassinato são sombrios e sugerem um crime planejado com precisão. Griselda foi baleada por 2 homens em uma motocicleta, enquanto saía de uma mercearia local. Ela recebeu 2 tiros na cabeça e morreu instantaneamente no local. O assassinato foi descrito como um ato de vingança ou acerto de contas relacionado às suas atividades criminosas passadas. O assassinato de Griselda Blanco gerou grande interesse da mídia e da opinião pública, tanto na Colômbia quanto internacionalmente. Sua morte foi o epílogo dramático de uma vida repleta de violência,
traição e crime. Com sua partida, encerrou-se um capítulo sombrio da história do crime organizado, deixando para trás um legado controverso e uma memória duradoura de uma das figuras mais infames do mundo do crime. Quanto aos filhos de Griselda, Dixon, Huber, Oswaldo e Michael Corleone, suas vidas foram marcadas por tragédias e dificuldades, refletindo o turbulento legado de sua mãe. Dixon, o primogênito, teve uma vida curta e violenta. Em 1999, ele foi morto em um tiroteio em Medellín, vítima da mesma violência que permeava o mundo em que sua mãe estava envolvida. Huber, por sua vez, seguiu os passos criminosos de sua mãe e se envolveu no tráfico de drogas nos Estados Unidos. Após cumprir pena, ele foi deportado para a Colômbia, onde enfrentou um futuro incerto, marcado pelo seu passado criminoso e pela sombra do legado de Griselda. Oswaldo lutou para se afastar da vida criminosa que sua família levava, mas detalhes sobre o seu caminho são menos conhecidos, refletindo talvez uma tentativa de viver fora do escrutínio público associado ao sobrenome Blanco. Michael Corleone, nomeado após o icônico personagem de O Poderoso Chefão, é talvez o mais notório dos filhos de Griselda. Em vez de evitar a atenção pública, ele abraçou sua herança e se tornou conhecido pelo seu estilo de vida extravagante e pela exploração da fama de sua mãe, inclusive participando de programas de televisão que documentavam a vida de filhos de narcotraficantes. Assim, os filhos de Griselda Blanco carregam consigo as marcas de sua herança tumultuada, vivendo em um mundo permeado pela violência, traição e tragédia. O legado de Griselda continua a ecoar através de suas vidas, uma lembrança constante de um capítulo sombrio da história do crime organizado. Griselda Blanco, o nome que evoca sombras tão profundas quanto os abismos do crime. A madrinha da cocaína teceu seu reinado sombrio com fios de medo e poder. E mesmo nas ruas silenciosas de Miami, seu legado ecoa como um sussurro da morte. Em uma vida pintada com o sangue de inocentes almas, Griselda ascendeu como uma fênix macabra, um anti-herói cuja saga terminou tão brutalmente quanto começou. Seus filhos, herdeiros de seu império macabro, navegam por um legado turbulento, eternos prisioneiros de um passado inesquecível. A morte de Griselda selou seu destino, um espelho de violência que reflete a vida que ela viveu. Em seu silêncio final, nos perguntamos: o poder que ela buscava valeu as cinzas que restaram? O eco de sua história nos deixa ponderando o verdadeiro preço do império que ela construiu. Assim, nos despedimos de Griselda Blanco, não com elogios, mas com uma reflexão. No fim, todas as coroas de poder são transitórias, e até a mais temida madrinha não pôde governar a própria mortalidade. E essa foi a verdadeira história da Griselda Blanco. Como eu disse para vocês logo no começo, a série mexeu muito comigo e me deixou muito curioso. Eu queria saber mais e mais e mais da verdadeira história da Griselda, pois já tem alguns filmes que eu assisti, né, que contam as histórias. Por exemplo, aquela que a Lady Gaga foi protagonista, né, gente, da Gucci. Eu amei o filme, mas depois que eu fui pesquisar um pouco sobre a Regina Gucci,
eu percebi que o filme não tinha nada de real, não contava uma história real, e sim era baseado na história, mas não refletia a verdadeira história da Regina e da família Gucci. Então foi a mesma coisa com a história da Griselda. A série realmente conta muita coisa, né? Como vocês perceberam, é bem parecida com a história dela, mas ainda assim deixa de contar certas partes importantes, ou se não, muda a história. E eu acho isso meio problemático, porque a gente tem uma visão de uma história baseada em uma série que é uma visão errada da história real. Então eu quis trazer a história de Griselda Blanco para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse formato. É um formato que eu já faço desde 2019 em vários projetos que eu já tive, como o meu canal de YouTube Contando Histórias com Tássio. Lá eu tenho várias histórias dessas, só que em vídeo e com relatos de pessoas e fotos e vídeos. E eu acho que aqui no Diário de um Canceriano eu acho que eu também posso trazer de vez em quando essas histórias que eu gosto tanto de contar, e também faz parte do meu diário, né, gente? Porque eu sou essa pessoa que eu tenho curiosidade em certas histórias, em certos crimes, e por que não trazer aqui para vocês? Se vocês gostaram desse formato, me falem lá no meu Instagram, @TássioCanceriano, que eu posso trazer para vocês outras histórias assim. Mas é aquela coisa, né? Eu só trago mesmo quando essa história me interessar pra caramba e eu falar, não, gente, eu tenho que contar, tenho que compartilhar com alguém. Aí eu venho e compartilho aqui com você. Então, um beijo, gente, e até o próximo episódio. Tchau, fui!